Olá, segundo ano! Então, hoje a nossa aula é de ciência. Então, nós vamos relembrar lá que nós estávamos estudando sobre a biodiversidade. Então, sobre várias vidas, os vários seres vivos que existem em nosso planeta Terra. Então, nós também falamos sobre os fatores vivos e os fatores não vivos que estão presentes no ambiente, né? Então, vocês puderam fazer a experiência lá do grão de feijão, vocês descobriram se o grão de feijão é um ser vivo ou um ser não vivo? Depois vocês vão contar para mim o que vocês acharam e qual resposta vocês encontraram, né? O grão de feijão, como que ele ficou aí? Ele ficou do mesmo jeito que vocês colocaram? Ou aconteceu alguma coisa com ele? Então, para iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos lá na página 12, escrito lápis na mão. Então, preparem o lápis aí. Nós vamos iniciar. Nós temos aí uma ilustração de um lugar que tem seres vivos e também tem seres não vivos aí, né? Então, nós podemos ver que nós temos aí uma cerca, uma árvore, borboleta, flores. Temos dois seres humanos aí, né? Um homem e uma menina. Nós temos uma rocha. Então, nós vamos iniciar aí a número 1. Em um jardim, nós podemos observar a interação entre os seres vivos e os fatores não vivos, conforme mostra a imagem do lado. Nós vamos marcar a alternativa que apresenta um fator não vivo presente neste ambiente. Então, a árvore é um fator vivo ou um fator não vivo? A borboleta, a rocha e o ser humano. Qual dessas 4 opções é um ser não vivo? Vocês vão marcar um X na opção. Na número 2, nós vamos observar novamente o jardim e depois nós vamos desembaralhar essas letras aí, ó. E nós vamos encontrar o nome de um animal que pode viver nesse jardim. Então, ela aí está mexendo com a terra. Então, qual animal será que ela pode encontrar aí nessa terra? Vamos pensar, desembaralhar essas letras aqui e descobrir qual animal que é esse. E depois nós vamos conversar aí com quem estiver acompanhando vocês na atividade 3 características desse animal. Então, como que ele é? Ele é um animal pequeno, um animal grande? Vocês acham que ele é bom para o ambiente? Ou vocês acham que pode prejudicar esse ambiente? Então, nós vamos conversar aí, certinho? Na número 3, nós temos um aquário. E nesse aquário há seres vivos e fatores não vivos. Então, nós vamos observar que tem a água, tem o peixe, tem a rocha, tem a planta. Então, temos 2 seres vivos e 2 seres não vivos aí dentro desse aquário. Então, vocês vão pintar de azul as palavrinhas aqui, assim, ó, dos seres vivos. Então, que é seres vivos, vocês pintam de azul. E de verde, os fatores não vivos. Então, temos 2 seres vivos e 2 seres não vivos. Pintem aí para mim. E depois de pintarem, vocês vão desenhar mais um ser vivo nesse aquário. Então, um ser que pode viver, né, debaixo d'água. Então, vocês vão desenhar neste aquário mais um ser vivo. Depois nós passamos lá para a página 13 e temos um texto sobre o urso polar. Vou ler com vocês, vocês podem acompanhar comigo. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve de camuflagem na neve quando ele sai à caça de alimentos. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras. Então, nós lemos aqui que o pelo branco do urso serve como camuflagem. Então, o que é camuflagem? Então, vocês podem acompanhar aqui, ó, que temos aí o significado de camuflagem.
É um tipo de adaptação ao ambiente. Os animais camuflados se parecem com o ambiente em que vivem e podem passar despercebido. Então, vocês já viram em alguns desenhos animais que eles camuflam, né? Pode ser na natureza ou numa parede. Então, isso que significa camuflagem. Qual é o ambiente do urso polar? Então, aonde que ele fica, né? Em que tipo de ambiente? Ele consegue viver no calor? Ou ele consegue viver lá no frio? Então, isso que vocês vão responder aqui na letra A. Na letra B, vocês vão grifar no texto as características do urso polar que permite ele viver neste ambiente. Como que ele consegue? Aqui, ó, fala que ele vive lá na neve, né? Como que ele consegue viver lá? Quais são as características dele que ele consegue viver lá? Vocês vão grifar. Lembra que grifar é passar um risco embaixo, né, da palavra. Nós já fizemos isso em sala de aula. E aí nós temos uma musiquinha, né? No número 5, nós temos a musiquinha do peixe vivo. Então, não sei se vocês lembram dessa música, mas fala assim: como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Então, essa é uma música de roda, né? Que muitas vezes nós fazemos rodas e cantamos ela. Então, se vocês tiverem mais curiosidade de ouvir, para quem não ouviu, vocês podem procurar na internet essa música. E depois nós vamos lá na letra A e vocês vão circular na letra o nome do ser vivo. Então, qual ser vivo nós estamos falando aqui nessa cantiga? E vocês vão grifar o ambiente desse ser vivo. Então, tem um ser vivo e onde ele vive. E aqui nós vamos só conversar, né? Na letra C nós só vamos conversar sobre isso. Porque o peixe não pode viver fora d'água. O que acontece, né, se ele viver fora d'água? Será que o peixe ele é capaz de viver fora d'água? Vocês podem conversar aí com quem estiver acompanhando a atividade com você. E nós vamos para a página 14. Nós vamos falar quem são os seres vivos. Então, nós estamos conversando sobre os seres vivos e nós vamos descobrir quem são os seres vivos. Então, vocês podem acompanhar comigo. Então, você estudou que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão deles, mas provavelmente ainda há muitos outros a serem descobertos. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas eles elaboraram alguns critérios, né, para separar, para classificar e organizá-los em grupos. Então, vocês vão observar aí os seres vivos representados nessa imagem e vocês escrevam A para animais e P para plantas. Então, existem, né, os seres vivos que são animais, existem os seres vivos que são as plantas. Então, vocês vão escrever aí, a aranha de jardim, ele é um animal ou uma planta? A macieira, o gato, a borboleta, a roseira e, por último, a samambaia. Então, A para animal e P para planta. Vocês vão colocar aqui, ó, nesses quadrinhos que estão em branco. E depois vocês vão separar em 2 grupos. Escrever quais são os animais nessa primeira coluna e escrever quais são as plantas nessa segunda coluna. Então, 3 animais e 3 plantas. Certinho? Daí que temos uma perguntinha só para nós conversarmos, né? Que critério você utilizou para classificar esses seres vivos em animais ou planta? Como que você sabe que uns são animais e que outros são as plantas?
Você conhece algum ser vivo que ele não é nem um animal e nem uma planta? Você conhece algum? Será? Então, nós vamos lá para a página 15 e nós vamos descobrir quais outros seres vivos nós temos. Os animais e plantas são os seres mais conhecidos. Lembre-se de que os seres humanos também são animais. No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta ele é habitado por bactérias. Outros seres vivos aí são as bactérias. Vírus, fungos, algas e protozoários. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas bactérias. As bactérias são micro-organismos, são seres muito pequenos. E só nós conseguimos enxergá-lo com o auxílio de um microscópio. Então, aqui nessa mesa pode ser que tenha algumas bactérias, onde vocês têm, só que nós não conseguimos enxergar, nós só conseguimos enxergar com um microscópio. E já os vírus, eles são menores e ainda só pode ser visto por microscópicos muito potentes. Então, temos as bactérias e os vírus que são ainda menores que as bactérias. Nós temos aí umas ilustrações, né, para nós observarmos. Então, algumas bactérias, como a imagem, pode ser usada na fabricação de iogurte. Essa foi tirada com auxílio de um microscópio, com aumento aproximado de 500 vezes mais que nós podemos enxergar, nós conseguimos enxergar lá com o microscópio. Temos os vírus, que eles podem causar várias doenças, como exemplo, aí nós estamos tendo os casos de coronavírus. Então, são vírus muito pequenos, por isso que a gente precisa tomar todos os cuidados, porque nós não conseguimos ver esse vírus. Então, temos vírus que causam várias doenças, como esse do coronavírus, temos o vírus da gripe comum, do sarampo. E essa foto aqui, ela foi tirada com auxílio de um microscópio, com aumento de milhares de vezes. Então, da bactéria o aumento foi de 500 vezes. E desse vírus é com milhares de vezes. O vírus é a estrutura circular colorida em verde. Então, aqui é o vírus. Por isso que nós não conseguimos ver, porque ele é muito pequeno. As amebas, elas são protozoários. Então, essa foto ela foi tirada com um microscópio com aumento aproximado de 200 vezes. Nós temos também os cogumelos, que são exemplos de fungos. Não sei se vocês já conseguiram ver esses cogumelos, eles são fungos. E também temos as algas, geralmente elas vivem na água. Então, aqui nós estudamos, né? Esse aqui nós conseguimos ver sem o microscópio, os cogumelos e as algas. Então, nós vimos, né, que existe vários seres vivos, como os animais, as plantas, nós, seres humanos, né? E também tem seres vivos que nós não conseguimos ver, né? Que são as bactérias, os vírus que causam algumas doenças. E também os cogumelos, as algas, também são outros seres vivos. Então, aí nós conhecemos outros seres vivos. E assim, nós terminamos a nossa aula de ciência de hoje, tá bom? Então, se cuidem e nós voltamos amanhã com a próxima aula. Tchau, tchau!